Amados, vamos à nossa série de mensagem do mês de junho, mais um mês, finalizando aí o primeiro semestre do ano de 2024. E para este mês, nós temos algo especial, visto que peregrinamos até aqui, caminhamos até o mês de junho, sob a provisão de Deus, os cuidados do Senhor. E não nos faltam motivos também para olharmos para frente e entendermos também que Deus, ele diante da sua graça, ele irá prover o necessário para o nosso desenvolvimento. Amém? Você crê nisso? Sim? Então, eu quero destacar o tema da série do mês de julho, que é Peregrinos Vitoriosos. Nós vamos falar sobre a nossa peregrinação, baseada, obviamente, na peregrinação de algumas pessoas da Bíblia. E assim eu quero te convidar ao livro de Josué, no seu capítulo de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 9. Então, livro de Josué, capítulo 1, do verso de número 1 ao verso de número 9. Palavra do Senhor ao nosso coração, texto base da nossa reflexão de hoje. Nos diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente ao sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Irmãos, todos nós estamos envolvidos em algum projeto de vida. Seja ele um projeto pessoal, seja ele um projeto familiar, ou, se tratando da igreja, um projeto eclesiástico. Eu não sei você, mas em alguns momentos eu já fui selecionado para algumas funções que eu disse assim: Senhor, e agora? Como fazer? Como iniciar? Como desenvolver? E isso, por exemplo, aqui na igreja acontece assim, é aquela pergunta brilhante, né? Pastor, como nós vamos fazer tal situação? E tipo assim, eu tenho a resposta para tudo. Não, não tenho. E aí é muito interessante porque diante desses projetos da vida, diante de situações e circunstâncias que fogem do nosso domínio, controle ou até mesmo conhecimento, é bem provável que isso gere no nosso coração, irmãos, algumas tensões, alguns medos, dúvidas, anseios do que é o processo e como empreender tal processo. E diante disso, nós ficamos assim: será que vai dar certo? Será que isso vai acontecer? É de Deus mesmo? Como que isso está funcionando? De fato, irmãos, isso faz parte da nossa corrida existencial. Isso faz parte de uma vida, de um servo de Deus que de fato está peregrinando pela terra e empreendendo seus dias ao lado do Senhor. E não foi diferente com Josué. Um homem que viveu toda a peregrinação do deserto, estava nesse texto, orientado para dirigir um povo e substituir o seu líder, Moisés. Moisés viu a terra, mas não pôde entrar na terra.
Moisés teve todo o processo de carregar o fardo do deserto, conduzir o povo ao longo do deserto, ao sair do Egito e ir para Canaã, mas sabemos bem que o contexto nos fala que Moisés ele não entrou na terra. E coube então a Josué, o sucessor, avançar com o povo de Deus na missão de conquistar a terra. Só que havia alguns desafios. O primeiro era o desafio geográfico. A terra em que o povo estava entrando não era uma terra fácil, não era uma terra plana, não era uma terra tranquila de se habitar e viver, mas era uma terra em que tinha muitos empreendimentos perigosos, a partir de ladrões, a partir dos povos inimigos, a partir da sua geografia e dos processos que cercavam a terra. Outra ideia também de difícil acesso à terra eram os povos que já habitavam ali. Então perceba, o povo não estava a caminho de Canaã simplesmente por entrar em Canaã e estar tudo pronto. Muito pelo contrário, Josué ele iria avançar com o povo, ainda peregrinar, sobretudo batalhar com o povo, para então ter a terra. Este contexto, irmãos, nos leva a uma ideia de que Josué, diante dos seus empreendimentos, diante do que o Senhor estava selecionando para ele, não era algo fácil. Mas diante desses desafios, havia uma promessa de Deus para o povo. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Assim como eu andei com ele, eu vou andar com você. E assim vocês vão alcançar a terra que eu vou dar. Então, o propósito de avançar pela terra, o propósito de conquistar a terra, o propósito de desfrutar da terra, era um propósito primário no coração de Deus para a vida do seu povo. E assim, esse contexto nos traz a ideia de que, sem uma devida preparação, isto é, o Senhor está dando uma instrução a Josué. Ele está falando que o povo vai conquistar porque ele vai na frente, mas o povo deveria observar algumas coisas. Sobretudo, Josué, como líder, deveria estar atento às instruções do Senhor. Então, esse contexto já nos traz uma ideia de que, quando nós vamos peregrinar, isto é, se queremos sair vitoriosos diante dos nossos empreendimentos, irmãos, nós temos que nos preparar diante do Senhor. Nós temos que ter atenção diante do que Deus tem nos dado. Portanto, não há vitória se não há consagração. Não há vitória se não há temor e busca ao Senhor. Então, Josué, ele é chamado por Deus para observar as instruções do Senhor para conquistar a terra prometida. E qual é a consequência disso tudo? Prosperidade, o texto vai falar, ser bem-sucedido. Então, diante das batalhas da vida que eu e você enfrentamos, diante dos projetos pessoais, familiares, eclesiásticos, se nós temos a ideia de sermos vitoriosos ao longo das nossas peregrinações, irmãos, nós temos que levar e ter uma vida consagrada diante do Senhor. Nós temos que observar essa necessidade, porque sem uma consagração, nós não veremos o Senhor, muito menos veremos a vitória de Deus sobre as nossas vidas. E é por isso que hoje eu quero refletir com vocês sobre este tema. Peregrinos vitoriosos. Estes peregrinos, eles avançam sob a condução do Senhor. Amém? Então, vamos ao texto. Vamos aprender aqui algumas lições preciosas para a nossa vida. Eu quero dividir esse texto em dois momentos. E no primeiro momento, ressaltar que aqueles peregrinos que avançam sob a condução de Deus, eles observam a promessa de Deus. Então eu peço à igreja que leia do verso 1 ao verso 5. Vamos lá?
Então observe, o texto nos diz, o Senhor falando para Josué o seguinte: olha, Moisés, meu servo, está morto. Imagina, irmãos, caminhando sob a condução de um líder por um longo tempo, vendo a provisão de Deus, vendo os milagres de Deus, e do nada, ok, Moisés morreu, e agora? E neste dado momento, o Senhor, ele diz a Josué: prepare-se agora. Outra coisa, passe pelo Jordão, entre com o povo. É interessante pensarmos aqui que a ideia nos remete a uma perspectiva de desafio. Primeiro, que o povo não conhecia a terra, ou melhor, primeiro que Moisés não estava mais entre eles, segundo que o povo não conhecia a terra, e por último, o povo estava diante dos inimigos deles. E a ideia de retroceder certamente era imediata. Mas a grande questão que esse texto nos traz é o agente que é o próprio Deus falando na primeira pessoa ao seu servo Josué. Perceba que o Senhor vai falar: prepare-se agora, passe, entre, porque eu vou dar. Eu vou fazer o processo. Outra ideia é que o Senhor fala que eu vou dar como prometi. Então perceba que a ideia de dar é a ideia da dádiva de Deus, é entregar uma terra sob promessa, sob herança ao povo de Israel. Além disso, o texto vem falar que a terra era uma terra extensa. O texto aqui, obviamente, diz: o território de vocês irá. E aí o texto começa, o Senhor começa a mensurar o tamanho da terra. Não era, irmãos, algo simples, não era algo fácil, e assim o texto ainda vem reforçar essa ideia, mais uma vez, o desafio, dizendo: olha, diante disso tudo, ninguém poderá resistir a você. Assim como fui com Moisés, serei com você. Deus está destacando que, diante dos desafios, diante dessa peregrinação, a fidelidade de Deus continuaria sobre a vida de Josué e, consequentemente, sobre a vida do povo. E aí ele completa dizendo: não deixarei nem o abandonarei. Essa sessão, ela é muito preciosa, porque aos nossos olhos, e também imagino que aos olhos de Josué, era algo do tipo impossível. De olharmos a adversidade, de olharmos as dificuldades e falarmos assim: Senhor, e agora? Senhor, como vou? Eu me lembro que ao sair do Rio e vir para a Paraíba do Sul, as pessoas falavam assim para nós, né? Para mim e para Cáris: vocês são malucos? O que vocês vão fazer em Paraíba do Sul? O que vocês vão fazer no lugar onde vocês não têm ninguém, não conhecem ninguém, não sabem da história do povo? É uma cidade que, tipo assim, de fato, e hoje conversando, por exemplo, com o Paulinho, com a Martinha lá, no almoço, Paraíba do Sul, qual foi a nossa referência? Uma cidade turística. Verdade? Comprova-se isso ou não? Não, Liz. Ele disse que não. Porque era o que a gente tinha do YouTube ali. E aí, obviamente, ao pensar na igreja de Paraíba do Sul, ao pensar na cidade de Paraíba do Sul, muitas coisas começaram a agitar o nosso coração e a mexer com a nossa vida do tipo: como será? Eu não tinha ideia. E aí, previamente, me vêm os presbíteros: pastor, a igreja está assim, o cenário é esse, está assim. Eu falei: Jesus amado, e agora? Irmãos, e eu me lembro que veio essa situação do tipo: Senhor, é impossível isso. Mas eu me lembro a ideia de que quando é o Senhor quem chama, quando é o Senhor quem direciona, existem propósitos para este local. E assim, irmãos, mesmo diante dos desafios geográficos de Josué, mesmo diante dos desafios dos inimigos, Josué, ele se preparou e o desenvolvimento do livro aponta que ele foi ao campo de batalha. Este texto, na primeira sessão, tem algo muito precioso a nos ensinar, que é confiarmos na condução de Deus. Irmãos, muitas das vezes os desafios são gigantes mesmo. Às vezes nos fazem tremer, diria que pela nossa humanidade. Mas esse texto nos ensina hoje a confiarmos de que, se viver aquele desafio é promessa de Deus, bem como propósito do Senhor para as nossas vidas, vá tranquilo. O Senhor irá com você. Mas eu quero te certificar de uma coisa: se de fato é o Senhor que está te chamando, se é o Senhor que está dizendo prepara-te,
se é o Senhor que está dizendo, olha, passe, se é o Senhor que está dizendo para você, entre. Porque às vezes as pessoas são muito emotivas da ideia, né? Querem dar um passo maior do que a perna, querem falar que algo é de Deus para a vida dela, sendo que as circunstâncias baseadas na palavra de Deus não apontam para a direção de Deus na vida daquela pessoa. E eu diria até mesmo que a ideia de ser vitorioso, não no sentido de celebrar a ideia do tipo, eu venci diante do que eu esperava, mas eu iria um pouco além, é ser vitorioso na ideia de que Deus está no processo e diante das, podemos colocar entre aspas, perdas ou vitórias, o Senhor estará conosco nos dando a vitória. Isso é meio que um paradoxo para a nossa geração, é meio que contraditório, porque nós esperamos a vitória e o bem-estar o tempo todo. Mas ainda assim, o Senhor, diante da sua graça e diante da sua promessa, Ele nos dá a vitória em Cristo Jesus e nos faz avançar nos meios dos desafios. Portanto, aqui, confiar na condução de Deus, eu diria para você também, meu irmão, não é algo doce, é algo desafiador. Viver na peregrinação do Senhor, muitas das vezes vai te trazer desafios e até mesmo as lágrimas. Mas a questão é que, repito, se a promessa é de Deus, se o propósito é de Deus, o Senhor vai dar a direção do caminho, irmãos. E nós vamos avançar porque assim como o Senhor esteve com Moisés, assim como Ele esteve com Josué, Ele também estará conosco. Nós temos que entender, queridos, que habitar na terra em que o Senhor prepara, isto é, Josué estava mirando a terra prometida, a terra de Canaã. Nós estamos mirando a nova Canaã. Não será fácil, irmãos. Felipe, para você que está chegando agora, meu guerreiro, se prepare para as lutas. Se prepare para as batalhas, mas creia, querido, que o Senhor está com você, então confie na condução de Deus. A situação, irmãos, é que muitas das vezes nós parece que nos sentimos cansados no campo de batalha. Parece que nós tememos por demais diante das lutas e nos esquecemos que ao longo, aqui hoje não está a Dona Luzia, há mais de 92 anos, o Senhor tem sustentado a história da Dona Luzia. E se o Senhor tem dado a ela vida, os cabelos brancos, hoje a pele um pouquinho mais enrugada, por que não conosco? Por que faltaria o cuidado do Senhor conosco? Mas a questão é se estamos vivendo debaixo da promessa de Deus, irmãos. E este texto nos leva, então, a encontrarmos o devido auxílio e encorajamento na pessoa de Jesus. E às vezes tememos, perdemos o foco, às vezes choramos ou até paramos diante da vida, porque não clamamos o nome de Jesus. Não olhamos para Jesus e o nosso ânimo, a nossa fonte, não está de fato na assistência e no socorro que só vem de Deus para as peregrinações da nossa vida. Mas começamos a olhar para o lado, ou começamos a olhar para o que temos, começamos a olhar para a nossa conta bancária, começamos a olhar por aquilo que alguém pode fazer por mim, mas nos esquecemos de que temos que olhar verdadeiramente, única e exclusivamente para o Senhor. E aqui o Senhor vem dizer a Josué o seguinte: prepare-se, passe e entre na terra em que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Portanto, irmãos, essa sessão, encerrando, nos ensina a olharmos o hoje. Olhe o hoje. Olhe a sua vida. Olhe o cenário em que você está vivendo. De desafio ou de vitória, olhe a sua vida hoje. Mas eu quero te convidar também a olhar o hoje com Cristo, mas olhar o passado. Olhe o passado. Olhe as batalhas que você já venceu, olhe os desafios que você já superou. Sobretudo, não apenas as suas questões de vida, mas acima disso, olhe o que Cristo fez na cruz por você. Olhe para o sacrifício único, suficiente, grandioso, que você não teria condições de fazer e que Cristo fez, e que hoje, mesmo diante de algumas perdas, mesmo diante de algumas dificuldades, do barco balançando, você já venceu. Então você não vai vencer, você já venceu em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre a vida, porque em Cristo nós já somos mais que vencedores, ou seja, o Senhor triunfou sobre a morte. Ele venceu a batalha da vida. E aqui nós estamos firmados nele.
E isso, sem dúvidas, deveria encorajar a nossa peregrinação, nos fazendo ter uma peregrinação mais vitoriosa, já olhando para a nova Canaã. De modo que, mesmo em meio às lágrimas, às lutas e às dores, essas lágrimas deveriam regar a nossa jornada, nos trazendo esperança de que a nossa vida não se limita apenas a esta peregrinação, mas que aqui somos concidadãos dos céus. Nós somos apenas representantes de Cristo e estamos direcionados para a eternidade. Portanto, quando você estiver nos seus empreendimentos, retomando a sua peregrinação diante da vida, eu quero te encorajar nesta noite a olhar para a condução de Deus, para que a sua vitória, então, seja somente, única e exclusivamente, por confiar no Senhor. Amém? A segunda parte do texto nos ensina também algo precioso, porque aqui Josué, ele estava para entrar, ele não estava na terra, ele estava prestes a entrar na terra. E para entrar na terra, Josué, ele deveria ouvir e receber do Senhor, assim, algumas instruções. Então, aqueles peregrinos vitoriosos que avançam sob a condução de Deus, eles observam as instruções do Senhor. E assim o texto de 6 a 9 nos traz aqui mais uma perspectiva da orientação de Deus a Josué. A primeira, a promessa, eu vou dar. E a segunda, o que Josué deveria observar como instrução para conquistar a terra. Vamos ao texto, igreja, de 6 a 9. Perfeito. Então o texto, na segunda sessão, nos traz aqui 3 marcas muito preciosas, na ideia de seja forte e corajoso. Perceba que o negócio era difícil mesmo. O negócio não era fácil, conquistar a terra, avançar pela terra, e aqui vem a palavra de ânimo e encorajamento a Josué, mas é muito interessante que, muito bacana falar sobre isso, irmãos. A força e o encorajamento do Senhor para a vida de Josué não é algo centrado em Josué, é algo centrado no Senhor. E é muito interessante quando ele diz: seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais. Perceba que a ideia era herdar a terra. Terra, como eu disse, com desafios, com dificuldades. Então o Senhor já está prevendo aqui a ideia do amanhã, do futuro. Olha, se prepare para as batalhas, mas tenha em mente que sob juramento eu prometi dar aos pais. Portanto, seja forte e corajoso a partir da minha promessa. A segunda ideia que o texto traz: seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. E aí o texto vem aqui trazendo algumas nuances para nós. Primeira, cuidado de falar da lei. Segundo, não desviar da lei. Terceiro, não cessar de falar e nem de meditar na... Lembra quando eu disse? Antes de avançarmos e sermos vitoriosos diante dos nossos projetos, da nossa peregrinação, existe a necessidade de nos consagrarmos diante do Senhor. E não apenas previamente, mas durante o processo. Irmãos, é muito interessante
que nesta parte especificamente o Senhor fala a Josué, e muito corajoso. Ele intensifica a fala, enfatizando essa ideia do muito aqui, traz uma ênfase ao total compromisso que Josué, como líder do povo, deveria ter com o Senhor, ou seja, uma vida de dedicação exclusiva, rigorosa ao Senhor tão somente. E nesse sentido, uma vida de temor, uma vida de reverência, uma vida de obediência, uma vida de lealdade, uma vida de serviço ao longo das batalhas que Josué iria enfrentar. Portanto, se nós temos essa perspectiva de sermos peregrinos vitoriosos diante do Senhor, irmãos, no nosso coração deve haver uma prioridade, ter uma vida consagrada ao Senhor. Buscando falar da lei do Senhor, que ela não se aparte da nossa boca, não se desviar, que nós não nos desviemos do caminho do Senhor, que não nos frustremos diante de tantas lutas e ao ponto de questionar o Senhor e abandonar a fé, muito pelo contrário, mas que tenhamos a lei como a lei que acalenta o nosso coração, como a lei que consola a nossa vida, como a lei, como a Dena aí gosta de falar aqui, a lei do aconchego, que nos abraça, que nos dá força, que nos atrai ao Senhor. E por último, não deixar de falar, não cesse de falar, mas medita nela, de dia e de noite. E assim, a última parte do texto nos fala, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, muito interessante. Quando aqui o Senhor fala, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. É promessa da fidelidade de Deus ao caminhar conosco ao longo das nossas peregrinações, por onde quer que você andar, é o que diz o texto. Portanto, o Senhor aponta que diante das batalhas, ele estaria com Josué, desenvolvendo todos os processos, desenvolvendo situações que ao longo do livro nós podemos ver que do tipo impossível, mas o Senhor estava ali, cuidando do povo e dando vitória ao povo de Israel. O que esse texto tem a nos ensinar, irmãos? Que nós, aplicação às nossas vidas, seremos fortes e corajosos quando a fonte do processo for o Senhor. Nós seremos fortes e corajosos quando nós entendermos que o Senhor é a fonte de todo encorajamento. E para isso nós precisamos olhar para a instrução do Senhor. Primeiro, a promessa de Deus. Segundo, a lei de Deus. Terceiro, a presença de Deus conduzindo os nossos processos. Esta é a fonte que produz ânimo e coragem para o desenvolvimento da nossa jornada. E eu digo, irmãos, e aqui parafraseando a ideia de Paulo, eis o motivo que dentre vós há muitos fracos e doentes, porque não conseguem entender a necessidade de viver a instrução de Deus e depender de Deus para os empreendimentos da sua vida. Muitas pessoas, como dizia o avô da Cáris, estão dando com a cara no arame farpado. E aqui Paraíba é bom falar de arame, lá no Rio não, porque é muito urbano. Mas aqui vocês entendem isso. Estão literalmente com a cara no arame, se machucando, ali se prejudicando e se enrolando naquele arame, porque não estão vivendo na instrução de Deus para as suas vidas. Portanto, eu quero dizer a vocês o seguinte, não esperem vitória nesta vida sem a instrução do Senhor. Não esperem ser bem-sucedidos nessa vida, como o texto coloca, assim você será próspero e será bem-sucedido. Não espere bênçãos de Deus, não espere prosperidade, longevidade, alegria, bens no Senhor, sem a fonte que é o próprio Deus e as suas instruções. Se não entendermos, irmãos, a necessidade do Senhor em nossas vidas, certamente os nossos resultados serão pequenos, pífios, ou até mesmo não teremos resultados. Histórias do tipo, conta essa história, contando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Entendendo o que Cristo fez, a herança que Ele me dá e como eu posso viver a partir dessa herança. O texto, então, é convidativo aos nossos olhos e ouvidos, a ideia do tipo, se eu pretendo caminhar de um modo vitorioso no Senhor,
avançando na minha vida, avançando nos meus projetos, avançando com a igreja, avançando como corpo da igreja, avançando diante de tudo aquilo que o Senhor tem me dado, eu preciso viver na condução de Deus. Eu preciso olhar para a presença de Jesus. Eu preciso me lembrar que eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E é muito interessante, irmãos. Mais uma vez aqui eu cito Jesus, apontando esse texto para Jesus, quando ele vai falar ao Pai, na oração sacerdotal: Senhor, Pai, eu peço que não os tire do mundo. Olha que coisa interessante. Ou seja, os discípulos teriam adversidades, lutas, dores, lágrimas, mas que os livre do mal. Irmãos, quando nós vivemos na condução de Deus e encontramos força e coragem no Senhor, eu creio, irmãos, as nossas lágrimas se transformam em riso. O medo se transforma em dependência no Senhor. A vida diante de momentos complicados, ela, ao invés de ficarmos estáticos e paralisados na vida, nós enxergamos que o Senhor, Ele pode, diante do tempo dEle, da vontade dEle, abrir as portas. Portanto, esse texto nos ensina hoje a coragem que nós precisamos para peregrinar nesta terra, rumo à nova Canaã. É a coragem que vem de Deus, não a coragem que vem do homem. Voltando à introdução e finalizando o texto. Diante dos nossos projetos, sejam eles pessoais, familiares, eclesiásticos, olhemos para o cuidado de Deus sobre nós. Caminhemos, irmãos, sob a promessa de Deus. Estamos caminhando para o céu, amém? Estamos avançando para a nova Canaã. Estamos peregrinando, batalhando, desenvolvendo a vida. Mas eu quero dizer o seguinte: não vai ser fácil, mas caminhe sob a promessa de Deus. Sobretudo, observe as instruções do Senhor, para que os seus dias nessa terra seja bem-sucedido, seja próspero, seja alegre, e que no futuro, em Deus, na eternidade, seja de fato glorioso um encontro com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe, que Ele nos fortaleça diante da sua palavra e nos ajude para que, como igreja, tenhamos essa consciência de avançarmos sob a condução do Senhor. Amém? Deus